Gravando. Bom, então eu vou dar as boas-vindas aqui a vocês novamente. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz, tá, pela presença de todos, muito feliz de estar dando esse passo, iniciando esse projeto que já está há mais de um ano ali maturando na minha cabeça. Quem fez o curso de Psicologia Financeira para Casal comigo, acho que no início do ano passado, sabe que eu já vinha falando, né? Olha, eu vou fazer um para planejador e tal, mas a vida estava bem corrida e está saindo. Eu agradeço de coração a paciência, especialmente dos inscritos, que devem ter sentido uma certa ausência minha, especialmente no último mês. De 2 meses para cá, iniciou um processo de mudança, assim, radical na minha vida. Desde sair de Curitiba para vir para João Pessoa, não foi uma mudança apenas de localidade, mas vários processos, várias decisões, várias escolhas, como a gente estava falando aqui há pouco. Então, muito obrigada pela paciência também de uma coisinha ou outra ali sistêmica que a gente tenha falhado, mas eu estou aberta, conversa comigo, qualquer sugestão, qualquer crítica, o que for, eu estou aberta, estou aqui para vocês. Hoje eu vou dedicar, né? Atualmente eu tomei uma decisão, inclusive, de sair, viu, Leonardo, de um emprego também extremamente bom, que pagava muito bem, assim, e hoje eu vou dedicar exclusivamente não só aos meus clientes de terapia, como de planejamento, e ao IPLA, que é um Instituto de Psicologia e Planejamento Financeiro, que hoje eu tomei meio que como missão para mim levar a psicologia para planejadores, porque eu entendo que são poucos os profissionais no mercado que estão trazendo psicologia para o planejador financeiro, para o planejamento financeiro, e eu tomei isso como missão, até por ser planejadora também, entender na prática como que isso é importante. Então, eu espero muito poder contribuir com vocês, poder contribuir para a vida pessoal, para a vida profissional de vocês. Contem comigo nessa jornada, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente dar aí o ponto de partida. Já adianto aqui para vocês que quem quiser, eu vou estar falando, né? Deixa eu só pegar aqui. Eu vou estar falando, apresentando aqui o conteúdo, apresentando a aula, mas se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha, ou se por acaso eu não ver a mãozinha levantada, que eu tenho um certo déficit de atenção, pode abrir o microfone e pode falar, tá bom? Fale, não me deixe falando sozinha, mas eu vou meio que não dar uma pausa agora, a princípio, para vocês falarem, para a gente abrir no final, para todo mundo interagir. Não quer dizer que vocês não possam falar antes, tirar uma dúvida antes, tá certo? Então, esse é o curso Psicologia Integrada ao Planejamento Financeiro. A logo do nosso curso, ela representa a proposta do curso, que é um curso voltado para o planejador, para o cliente e para a relação planejador-cliente, porque eu entendo que tudo parte do autoconhecimento. Às vezes a gente quer mudar a vida das pessoas, às vezes a gente tem uma vontade imensa de mudar a vida das pessoas, e às vezes a gente nem se conhece, não conhece coisas mais básicas do nosso funcionamento. Então, eu entendo que quando a gente se conhece, a gente ganha robustez para entender o outro, conhecer o outro e ser até mais empático com o outro. Por isso que a base desse curso é o planejador, a relação planejador-cliente e, obviamente, também o cliente. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver isso aqui. Vamos dizer assim, nessa aula inaugural, a minha intenção é responder a esta pergunta: qual a importância da psicologia para o profissional de finanças e como ela se conecta com o planejador do futuro? A gente fala planejador do futuro, mas ela já está conectada com o profissional de finanças desde sempre, só que hoje cada vez mais é necessário, né? Cada vez mais é necessário o profissional, o planejador financeiro, ter um olhar diferenciado para o seu cliente, não ser mais aquele profissional que apenas vê números, tá bom? Então, eu vou procurar responder, pelo menos trazendo 4 pontos aqui para a gente analisar. O primeiro ponto
que responde, né, essa pergunta é para conhecer a sua própria psicologia e a influência da sua personalidade, do seu temperamento, dos seus traumas, das experiências e crenças ou esquemas psicológicos na sua forma de ver e se comportar no mundo e no relacionamento com seus clientes. Então, como eu estava falando no início, olhar para você, olhar para dentro de você, questionar as suas certezas, né? Conhecer a sua própria psicologia desde o momento em que você escolheu ser um planejador financeiro. Refletir sobre qual a tua verdadeira motivação nessa escolha, nessa profissão. Inclusive, vai ter um exercício para vocês fazerem dessa aula que traz aí esse pontapé inicial desse olhar para dentro, onde vocês vão analisar, refletir sobre alguns tópicos desde essa primeira escolha, né? Como também fazer uma reflexão sobre a vida. É um exercício que vocês podem fazer com o cliente, mas como aqui é pensado primeiro em vocês, faça primeiro para você, tá? Então, refletir sobre a sua própria psicologia, sobre o seu próprio funcionamento. O dinheiro para você é bom? Talvez racionalmente você me fala, claro que é bom. Eu sou um planejador financeiro, porque eu entendo que dinheiro é bom e que eu preciso me organizar e ajudar pessoas a se organizarem para ter dinheiro. Racionalmente falando, eu não tenho dúvida de que você está falando a verdade, mas internamente, nas suas crenças, na sua história de vida, será que o teu comportamento reflete o comportamento de uma pessoa que tem o dinheiro como sendo algo bom, como sendo algo positivo, né? Será que você não tem uma vozinha crítica ali na tua cabeça que talvez você ter a tua própria vida não tão organizada financeiramente falando, vem aquela voz dizendo assim, quem é você para estar ensinando pessoas, quem é você para estar ajudando pessoas se você não consegue organizar a própria vida? Porque sim, é possível com um planejador financeiro ter a própria vida um pouco desorganizada. E talvez você que teve uma cultura, né, que teve um contexto social de plena organização e saúde financeira, nesse momento, só em ouvir eu dizer isso, você esteja sendo ativado emocionalmente falando. Você pode estar pensando assim, como assim um profissional de finanças não vai ter a vida desorganizada? Se a pessoa não é capaz de organizar a própria vida, como que vai ajudar a organizar a vida dos outros? E é possível, sim. Tudo isso faz parte do nosso esquema, do nosso conjunto de crenças para punir a gente mesmo, ou até mesmo para punir o outro. Um terapeuta de casal tem problemas no casamento. Um psicólogo tem ansiedade, sabe? Um médico adoece. Por que que um planejador financeiro não pode ter problema na sua relação com o dinheiro? A gente é diferente de todas as pessoas? Não, né? Como é para você atender pessoas ricas ou atender pessoas muito pobres? Que emoções mobiliza dentro de você? Eu, por exemplo, precisei furar uma bolha. Eu venho de um contexto vamos dizer assim, de uma família pobre, agricultora. Graças a Deus nunca nos faltou o que comer, minha família sempre teve essa provisão, mas nada com luxo. Até os 15 anos de idade eu morei na zona rural e tive que ralar muito para conseguir quebrar o paradigma da cabeça do meu pai de que uma filha mais velha que mora no sítio não precisava estudar e muitas vezes cheguei na escola com as pernas arranhadas porque ia contra a vontade do meu pai, apoiada pela minha mãe e ia escondido. Então, assim, quando eu comecei a fazer a formação para planejador financeiro, que o pessoal falava, olha, você vai começar pelo eixo Y. Junte sempre as 100 primeiras pessoas que para você entrar em contato e falar sobre o que você faz. Mesmo eu já tendo uma carreira de mais de 15 anos, aliás, na instituição financeira, falando com pessoas, isso, mas eu era do público de varejo, mas quando eu olhava para o meu grupo social, eu dizia, mas peraí, gente, eu não acho ninguém que eu possa que eu possa oferecer o meu serviço, porque era todo mundo assim do meu nível financeiro para baixo. E eu tinha uma certa dificuldade de romper essa bolha social, né? De me sentir à vontade em atender uma pessoa que tivesse mais um poder aquisitivo muito elevado.
E foi um ponto que eu fiz questão, eu queria muito trabalhar com o público alta renda, porque foi a vida toda em varejo, e tive essa oportunidade de quebrar, de furar essa bolha, entrando em contato, enfrentando, conversando. Eu lembro que o primeiro cliente, a primeira carteira que eu peguei para montar, era de um cliente que tinha um pouco mais de 1 milhão e eu gelava. Então, eu passei um tempo até eu furar isso e hoje eu me senti 100% confortável para conversar com o meu cliente de terapia, né, ou de planejamento que está lá todo detonado na vida, como de alguém que tenha muito dinheiro e perceber que eles são absolutamente as mesmas, iguais, o ser humano é igual, só muda o tamanho, só muda as dimensões. Tem pessoas que teriam o potencial de ter muito dinheiro, ter uma renda altíssima e tem exatamente as mesmas, o mesmo funcionamento psicológico de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, eu precisei furar. E aí eu pergunto para você, eu trago assim, nessa manhã aqui para vocês, o que é que você precisa furar? Que bolha que você precisa furar? É a bolha da tua dificuldade de atender um cliente de muito dinheiro e você hoje não consegue sequer ter acesso a esse cliente? É a bolha de você talvez não saber lidar muito com o cliente que tem pouco dinheiro e na hora que você começa a conversar e vê que a pessoa é muito pobre ou coisa desse tipo, você já meio que descarta? Né? Então, assim, são vários pontos que a gente precisa refletir, né? Na escolha da decisão, estávamos falando há pouco, que bolha você precisa furar? A bolha da história do concurso, né? Da estabilidade. Então, veja que a psicologia do próprio planejador, ela precisa ser investigada, ela precisa ser olhada, quais são as suas crenças, se você é uma pessoa que teve um contexto, vamos dizer assim, passou por uma perda, muito grande e você atende um cliente que também passou por uma perda, como que é o teu funcionamento psicológico em atender alguém que passou por isso? Você consegue lidar com essa situação emocional? Então, são muitas questões emocionais que movem o planejador e que às vezes ele está tão preocupado em entender os gatilhos do seu cliente que ele esquece de olhar para os gatilhos dele. E quantas vezes profissionais bons, profissionais assim excelentes, capacitadíssimos, trava na hora que está atendendo um cliente que, vamos dizer assim, é um cliente mais crítico, é um cliente que demonstra saber muito, aquele cliente que tem um esquema de grandiosidade, que ele tem que estar dizendo ali que ele sabe muito e etc e tal. E às vezes é um cliente, é um profissional que tem ali um esquema exatamente oposto e fica inibido diante dessa situação e às vezes não consegue fluir com o profissional. Qual é a tua psicologia? Né? Como você se relaciona com pessoas que têm perfis financeiros totalmente diferentes do seu? Como que é a tua personalidade? Como que o teu temperamento é mais agitado? É uma pessoa mais impaciente, mais que quer as coisas muito rápidas, mais impulsivas, né? As tuas experiências, os teus traumas. Cada um de nós tem uma história para contar. Não é só o cliente que tem história para contar. A história do cliente impacta as finanças dele. A tua história impacta as tuas finanças e a tua relação com o teu cliente. Então, olhar para você, tá? Então, a psicologia é importante para isso, para você dizer, peraí, qual é o meu funcionamento? Quais são os meus traumas? O que é que eu preciso superar? Você teve uma experiência de um casamento traumático? Como que você atende um cliente, um casal, que está passando por experiências parecidas com a sua, né? Então, tudo isso precisa ser olhado e muito mais. É, o outro ponto era para ter uma visão mais profunda do seu cliente, ainda além do resultado expresso nos números, sendo capaz de compreender a psicologia financeira de cada cliente, levando em conta o seu contexto e os aspectos sociais, culturais, cognitivos, emocionais e comportamentais que torna cada cliente único. Então, é um aumento da percepção. Peraí, deixa eu olhar aqui tuas finanças para ver como é que eu posso te ajudar. Não, deixa eu olhar aqui para você, para a tua vida, para a tua história, para como você funciona, para ver como é que eu posso te ajudar. Então, indo desde esses contextos. Vamos imaginar que você atende um cliente médico, uma médica. Se você atender 10 clientes médicos, cada um vai ter um desafio para você. É como ter filho.
Você tem 5 filhos, cada um tem um jeito diferente que você tem que saber lidar. E com o cliente, a gente não pode simplesmente olhar para quem é endividado. Todo mundo é endividado, todo endividado age assim, assado. Quem quer investir? Todo mundo que quer investir vai ter viés tal ou viés tal e só. Não, não é assim. A gente precisa aumentar esse olhar para o cliente, né? Entender a psicologia por trás do comportamento do cliente. Por isso que eu falo assim, e além dos resultados expressos nos números, aqueles números têm uma história. Dentro do contexto social, a gente pode imaginar, essa médica, por exemplo, ela é de origem rica ou ela é de origem pobre? Se ela nasceu numa família rica, com educação financeira, pode ser que ela tenha uma vida financeira que precise só de orientações mesmo, que é mais uma questão de educação financeira, o trabalho que você vai fazer com ela, e de fazer um trabalho de um profissional que ela não é de finanças, que é saber fazer um planejamento tributário, um sucessório, né, fazer um planejamento futuro, uma orientação de investimentos. Se é uma cliente médica, mas ela vem de uma família de muita escassez, corre o risco, inclusive, dela ser mais, dela gastar mais, porque as pesquisas mostram que pessoas que vieram de situação mais de escassez, quando têm dinheiro, em geral, elas acabam gastando mais, ou ela pode sentir culpa, por exemplo, porque ela é a única pessoa da família que ganhou muito dinheiro ali na parte emocional, né? Da área do emocional dela, e de repente ela pode gastar muito com presentes, porque ela precisa comprar a sua a aceitação das pessoas, porque ela tem mais dinheiro do que a família inteira, sabe? Então, influência dos amigos, que contexto essa cliente está? Você olha lá o planejamento financeiro, a pessoa gasta muito ou não gasta muito, mas tem assim um gasto excessivo, estamos falando de uma médica, com roupas. Ah, mas ela é uma médica, ela precisa se vestir bem. E de fato, ela precisa se vestir bem, mas qual é o contexto, qual é a influência dos amigos, qual é o ciclo dessa pessoa? Você já parou para perguntar para o seu cliente como é a forma que os teus amigos gastam? Como é o jeito dos teus amigos consumirem? Qual é a visão que você tem sobre a forma dos teus amigos se relacionar com o dinheiro? Às vezes eles estão num ciclo de autodestrutivo tão grande e eles estão apenas seguindo a manada de um ciclo ali de pessoas que tem uma relação disfuncional com o dinheiro e essa pessoa está inserida nesse contexto, sabe? Nesse contexto social, no relacionamento. De repente está passando, é uma médica que ascendeu na profissão e o marido não. E ele está lá, entre aspas, atrás, né, em termos de finanças. E, aliás, esse é um problema do futuro. Eu trabalho com casal e eu sei o quanto que isso impacta e tenho visto o planejador travar aí, porque a diferença de renda da mulher, a mulher não está preparada para ser empoderada, a sociedade prepara a mulher para ser vítima, e não para ser empoderada. E isso reflete nas finanças e no planejamento do casal, contexto social, entende? Saber lidar, saber enxergar isso. E olhar com empatia e não com julgamento. Questão cultural, por exemplo, os valores pessoais, da pessoa, não só da pessoa, mas da família, e a fundo nesses valores. A parte da cultura é muito importante você entender questão de crenças, tradições, religião. Como é para você que é ateu, por exemplo, lidar com uma pessoa que está no limite, que não consegue tirar uma reserva de emergência e 5.000 reais do salário dela vai para o dízimo? Você vai pedir para a pessoa não dar o dízimo? Você consegue lidar com essa situação confortavelmente? Como isso está mobilizando em você, né? Um evangélico, lidar com uma pessoa que parte dos gastos vai para um cliente que ele é da Umbanda, por exemplo, e gasta com ervas para rituais e etc. Como é lidar com essas questões culturais? Estou falando aqui, como é lidar com uma cultura familiar do compartilhamento, em que todo mundo, se um passar por um perrenguezinho, tem que ir lá e ajudar, tem que ir lá e arcar com isso, né? Então, assim, e é uma cultura familiar. E a pessoa, às vezes, ela dá o que ela não pode, ela pega um empréstimo para ajudar um irmão.
E às vezes o irmão, né, já se acostumou com essa ideia de que se ele pisar na jaca das finanças, vai ter alguém que vai ser fazer empréstimo para ajudar ele. Cultura familiar. Enfim, são desafios. Entende que o cliente não é apenas o orçamento dele, tem todo um conjunto de coisas que a gente precisa olhar. Parte cognitiva é uma médica que tem flexibilidade psicológica, capacidade de adaptação e de repente estourou nas finanças e você vai precisar orientar uma diminuiçãozinha ali do padrão de vida. Tem pessoas que elas são inflexíveis, ela tem uma mentalidade cristalizada. Você vai precisar ter um joguinho de cintura a mais para lidar com essa pessoa. Já outras pessoas, elas têm flexibilidade psicológica, resiliência, e elas são mais adaptáveis às mudanças. Se elas precisarem sair de um carro que vale 300 mil para ir para um carro que vale 100, ou sair de um carro que vale 100 e ir para um carro que vale 30 ou 20, vai doer, mas elas vão sair porque elas têm flexibilidade psicológica, elas têm capacidade de adaptação. Isso aí é um fator cognitivo. Quais são as memórias, as crenças dessa médica, desse cliente, desse autônomo, desse empresário? Olhar para isso também e saber como lidar com isso, não é só olhar, olhei, é isso, e agora, o que é que eu faço com isso? Proposta de discurso é você minimamente saber lidar um pouco com isso, né? E é óbvio que vai de vocês aprender a se desenvolver e correr atrás de trabalhar bastante para esse olhar psicológico. Não é esse curso que vai dar todas as ferramentas para isso, o ser humano é complexo, mas aqui com certeza é um bom pontapé inicial para vocês começarem a jornada, tá bom? Na questão da tomada de decisão, como que essa pessoa toma decisão, né? E a questão emocional, como eu falei até no caso da médica, tem quantos profissionais, gente, que cresceram muito em termos de patrimônio em relação à família e eles carregam culpa por causa disso, eles se sentem obrigados a estar comprando, dando, ajudando todo mundo. Claro que é bom, a generosidade é uma virtude, mas é mais do que generosidade, às vezes é culpa por trás, a pessoa está, entre aspas, lavando o dinheiro, né? Porque ela se sente, ela não necessariamente está fazendo coisa errada, mas ela se sente medo, vergonha, medo imenso de perder o que tem, e às vezes a pessoa retém mais do que o que deveria reter, são aspectos emocionais, né? E os comportamentais, que esse sim é aquele que todo mundo vê. A pessoa gasta muito, a pessoa é amarrada, a pessoa investe, a pessoa não investe, a pessoa vive atolada em empréstimo, a pessoa tem um padrão assim de consumo, a pessoa tem distúrbios financeiros. Esse aqui é o por último. O comportamento é a última parte do processo. É o comportamento observável, mas tem todo um processo por trás. Até aqui, ok, gente? Me dá só, levanta aí só uma mãozinha. Maravilha. Qualquer coisa chama, tá, pessoal? E terceira pergunta, né? Aliás, terceiro ponto, né, que busca responder a nossa pergunta inicial, que é para ter uma visão mais empática do seu cliente, especialmente nos momentos de recaídas financeiras ou escolhas erradas dos clientes. Quando eu falo de empática, é a empatia cognitiva e a empatia emocional. A empatia cognitiva é quando racionalmente você raciocina e pensa, peraí, deixa eu ver, se eu me colocar no lugar desse cliente, como que seria? E a empatia emocional é quando você se conecta com a dor do cliente. É quando você se conecta com a necessidade emocional do cliente e você sente, né? Às vezes a gente está só no racional, mas o planejador do futuro e do presente, né? Vamos botar assim, do futuro, para ser um diferencial, vai precisar se conectar com as suas próprias emoções e com as dos clientes. Se você tem uma dificuldade de se conectar com as suas próprias emoções, como que você vai se conectar com a dos clientes? E olha, entender as próprias necessidades emocionais é um grande desafio. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa ou com um casal e eu pergunto, tal coisa aconteceu, o que que você sentiu? E a pessoa ela não consegue nem distinguir pensamento de sentimento. Ah, eu senti que ele queria fazer isso. Ah, eu senti que... Aí dá uma explicação que é uma explicação racional, não se conecta com a emoção, não sente raiva, sente medo, sente nojo,
senti ansiedade, eu senti culpa, sabe? Então, assim, a gente precisa se conectar com o nosso emocional, aprender, treinar, e treino, para algumas pessoas é super natural, para poder se conectar com a emoção daquele cliente. Aquele cliente que está todo detonado ali de dívidas, ele está sorrindo. Ele pode ser uma pessoa que hipercompensa a tristeza. Tem pessoas que hipercompensam. Quando eu falo de hipercompensação, vocês vão entender melhor quando a gente estiver no módulo de psicologia de esquemas. Então, ela está sentindo ali internamente uma tristeza, mas ela quer mostrar para todo mundo que é feliz. Tarará. Ai, ela vai dar uma risada, ela vai dizer: ai, meu Deus do céu, meu cartão de crédito, meu desastre. E você vai estar lá, meu Deus, que pessoa descompensada. Você não quer saber a dor que essa pessoa está sentindo. Você não quer saber o que ela está hipercompensando, que mostra aquela gargalhada por todos os desastres da vida, mas não é sorrindo que ela está por dentro, sabe? É, enfim, e às vezes é também aquela pessoa que, nossa, olha, mas é porque assim, tudo está sob controle e tarará, então eu quero só umas orientações assim, assado, mostrando toda a segurança do mundo, e às vezes está por dentro, é uma pessoa, um bebê com medo de mostrar sua vulnerabilidade, com medo de mostrar sua fraqueza. Então, assim, ser impacto e e essa empatia, especialmente nos momentos de recaída, eu falo porque nos momentos de recaída, às vezes o planejador leva para o lado pessoal. Caramba, como que eu posso? Pode, eu fiz isso. Quando eu falo de recaída, eu não falo apenas em alguém que estourou o cartão de crédito. Às vezes é uma tomada de decisão, uma compra, uma aquisição, qualquer outra coisa, demanda aí do planejamento que envolve decisão, que a pessoa está constantemente tendo decisões erradas. Como é que pode, gente? Isso leva para o lado pessoal, não é pessoal, gente, não é pessoal. Não interessa o que o seu cliente faça, não é pessoal. Não interessa o que ele faça com ele, só é pessoal se ele fizer alguma coisa com você. Mas não interessa o que ele faça, o que ele faz é com ele, então não é pessoal, certo? E aqui eu queria até dar um exemplozinho para vocês, falar um pouco de uma experiência, assim, de uma recaída, de uma fraqueza minha, recentemente, compra emocional. Todo mundo, nesse caso, é uma compra emocional. Não diria bem recaída, mas enfim, todos nós fazemos compras emocionais. É, eu até estava com o aparelho aqui, estava lá, estava no quarto, eu ia trazer para mostrar para vocês. Eu fiz uma compra emocional, agora no final de dezembro. Eu comprei um massageador para os pés. E dei R$ 500, não é só para os pés, ele é para os pés e para a lombar. Eu dei R$ 500 no massageador para os pés e para a lombar. E, tipo assim, se eu disser para vocês, em outros momentos eu faria, jamais. Mas aquilo ali teve contexto. Gente, eu estava de mudança. Foi a mês passado, eu estava de mudança. Eu já tinha passado uma semana botando coisas em caixas. Meus pés doíam horrivelmente. Eu estava cansada. Fazia 2 dias, pelo menos, que eu nem dormia. Eu passei pelo supermercado, que eu sempre fui, e tinha a moça que sempre esteve lá. E dizem que o cão atenta quando a gente está na fraqueza, né? Pronto, o cão atentou. E ela, você quer fazer uma massagem? Aí eu, gente do céu, fazer uma massagem? Não, eu preciso. Não, peraí, eu estou muito cansada. Quanto é, moça? Não, é de graça. É só para fazer a demonstração do produto. Gente, foi o desgraça mais desgraçado que eu já vi. Na hora que eu sentei naquela cadeira que ela botou um aqui nas costas e um nos pés, gente, que alívio que eu senti. Parecia que todos os meus problemas estavam se acabando naquele exato momento. Nada na vida parecia ser melhor do que aquela massagem nos pés que eu estava recebendo. E aí, o meu plano de fuga para um caso de comportamento mais impulsivo é meu esposo. E o meu plano de fuga falhou. Ele ficou com vergonha de dizer na frente da moça: não compre, não. Eu falava para ele: amor, eu compro. E ele: você precisa? Ele queria com a frase: você precisa me convencer de que eu não fizesse aquela decisão. Só que é óbvio que eu precisava, era tudo que eu precisava naquele momento. Preciso, com certeza eu preciso. E aí eu fiz a tal da compra. Então, se eu chego para vocês e eu só digo assim, gente, eu sou cliente de vocês, aqui está no meu orçamento, massageador para os pés, R$ 500 de mudança, gastando dinheiro com a vida, com a alma, comprar um massageador de R$ 500, gente, fala sério. Vocês dizem, essa mulher é louca, descompensada. Mas
Vamos fazer o que a gente faz na psicologia cognitivo-comportamental, que vocês vão treinar nas próximas aulas, que será sobre psicologia cognitivo-comportamental. Vamos fazer o que a gente chama de modelo cognitivo. Vamos fazer aqui uma conceitualização cognitiva. O modelo cognitivo de Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental. Para a gente rastrear e entender um pouco mais o que aconteceu comigo na hora de decidir comprar um massageador, que é uma delícia, mas que eu nunca teria comprado, especialmente naquelas circunstâncias. Se vocês vierem para João Pessoa e quiserem testar meu massageador, vocês vão ver como é bom. Então, vamos lá. Qual foi a situação? No modelo cognitivo, a gente procura entender. Aconteceu uma coisa, a pessoa fez, teve um comportamento, vamos entender então o que é que aconteceu. Então, primeiro a gente procura compreender a situação. Qual é a situação? O que é que você estava passando, Luciano, na hora, assim, você escolheu, achou importante que esse massageador de pé? Aquilo que eu já falei, né? Eu estava de mudança, 2 dias sem dormir, estava com muitas dores nos pés, eu tenho muita sensibilidade nos pés, estava com muitas dores mesmo. E enfim, teve um contexto. Quais foram os pensamentos, Luciana, que passaram pela sua cabeça ali, automáticos? São os pensamentos automáticos. Não é programado, não é uma escolha, não é deixa eu analisar, não, é o automático. Eu sempre sinto dores nos pés. Meu esposo não me dá, é preguiçoso para me dar massagem. Isso é assim, num flash. Se você refletir seu comportamento, você vai ver que é um flash. Em alguns segundos você pensa em trilhões de coisas antes de uma decisão. Ah, meu esposo é preguiçoso, não quer me dar massagem nos pés, eu não vou precisar mais dele, e esse massageador está uma delícia, vai resolver os meus problemas. Pronto, meus pensamentos automáticos. Tá ali, racional? Não para circunstâncias, porque o pensamento ele é automático, ele não pensa em circunstâncias. Quem já fez finanças comportamentais sabe que o cérebro quer economizar energia, né? Então ele usa o um e não o dois. E o nosso um está ali o tempo todo em todas as coisas. Então é só o pensamento. Qual foi a primeira coisa que veio à sua mente, Luciana, antes de você fazer essa compra nessa situação? Foi esse. Qual foi a emoção? Ali, ao mesmo tempo, está acontecendo mil coisas. Qual foi a emoção? A alegria. Gente, eu encontrei a solução da vida. Um massageador de pé. Que coisa maravilhosa. Solução do universo. Que mais? Eu tive que olhar para mim, inclusive, antes de fazer esse aqui, para demonstrar para vocês. Eu senti ansiedade na hora. Eu estava ansiosa. Mas, ao mesmo tempo, também tinha dúvida. E foi por isso que eu fui recorrer ao meu plano de fuga que falhou, que é a ajuda do meu esposo e que é o que eu aconselho com os casais, tá? Tenha o seu plano de conversar, não deixe seu parceiro, conversa com ele. Agora, por favor, não tenha vergonha do vendedor. Fale com ele. Você me leva, amor, vem cá, vem cá. Então você começa a dizer assim: tem certeza? Tem certeza agora, nesse momento, tu acha que é o momento mesmo? Olha, agitado, muda. Se tivesse sido mais ou menos isso, talvez eu não tivesse caído na tentação. Mas era só, você precisa? Claro que eu preciso, gente. Então, assim, aquela dúvida e tal, foi aquele jogo de emoção. Mas quais foram as sensações no corpo? Eu senti um alívio imenso por ter encontrado a solução, não era só nos pés, o alívio por ter encontrado a solução, que parecia que eu ia doer os pés daquele jeito eternamente, porque quando o nosso emocional está ativado, a gente não, ele é atemporal, você não consegue imaginar que isso é só um momento, você parece que é para sempre, quando a gente está num momento, sim, muito emocional. E eu senti aquele alívio. Qual foi o comportamento, né? Eu perguntei ao meu esposo, falhou o plano e pá, comprei. Então, isso aqui é o que a gente chama de modelo cognitivo. Vocês podem fazer com vocês. Aliás, eu até dou a dica: quando terminar essa aula, procure ver alguma decisão que você sabe que não foi lá essas coisas todas e faz isso aqui. E na psicologia cognitivo comportamental, a gente usa isso em várias situações, inclusive para identificar a crença central da pessoa que está conectada com essa decisão. Porque a gente se move com base numa crença que está internalizada em nós, que é inconsciente, muitas vezes. Na maioria das vezes é inconsciente. Por que aquilo foi tão importante para mim? Se eu fosse afunilar, qual é a minha crença? Qual é a minha crença? A minha crença é de que eu sou independente e de que eu não posso contar muito com as pessoas e que eu tenho que me virar
sozinha, para muitas coisas. Eu estou falando de mim, Luciana, de verdade. Na minha vida eu tive que me virar para muita coisa, e tive que me virar sozinha. Então, aqui ativou uma crença minha, que é: não preciso do meu marido para me dar massagem. Eu preciso ser independente. Não preciso pedir nada a ninguém. Eu não gosto de estar pedindo. Então, veja, isso aqui é uma simples coisa. Eu estou mostrando para vocês que existe uma coisa por trás que já é da minha, que já está na minha personalidade, que já está na minha história. Isso, uma simples massageadorzinha, gente. Ele estava mobilizando, ele estava no momento emocional, ele foi tão importante para mim porque ele está conectado com uma crença mais profunda, que é a necessidade de independência, sabe? Se eu fosse afunilar mais ainda, que é uma crença minha a nível inconsciente, que hoje não é mais inconsciente, é uma crença de desamparo. Não que eu fui desamparada na minha infância, mas não se trata do acontecimento real, mas como a gente interpreta a nossa vida, mas por ser uma filha mais velha, minha mãe muito ocupada e etc. E especialmente uma crença que foi evidenciada, que foi, vamos dizer assim, potencializada, validada depois no meu relacionamento, que de fato eu tinha que me virar sozinha para tudo na minha vida, fortaleceu essa crença, porque as nossas crenças elas são a nível bem consciente, formado nas memórias emocionais, antes da formação do hipocampo, né, que é onde é uma das áreas que está registrada a memória, especialmente a memória mais de longo prazo. Então, tem as memórias até antes ali do ventre, que é uma memória emocional e totalmente consciente, e tem as crenças profundas, que elas são formadas depois, nas nossas experiências de vida, no nosso contexto social. Estas têm menos ativação emocional que as mais, vamos dizer assim, as mais primárias ali de nível inconsciente muito grande. Então, eu tive esse reforçamento. Parece bobo, mas saiba que é assim. E se você começar a fazer, experimentar, testar isso na sua vida, você talvez vai começar a ter acesso, não sei, você pode começar a ter acesso a alguma crença tua que você nunca parou para pensar. E você pode ajudar o cliente a rastrear. Não que eu acho que vocês vão, assim, de primeiro o cliente, nossa, tá lá a crença, mãe, desse comportamento. Não é assim, até na terapia demora algumas pessoas a chegarem lá. Mas cada coisa que vocês fazem, vocês estão colocando um tijolinho a mais no autoconhecimento do seu cliente. E isso vai gerando confiança em você como profissional, vai gerando conexão, porque o cliente sabe que você está ali conectado não apenas com o lado financeiro dele, mas com ele, entende? Mas olha, primeiro você precisa aprender a fazer com você, analisar você. Fechou? Alguém quer fazer aqui um comentário? Dá uma pausinha para eu respirar. Quando vocês falam, eu tomo água, abra aí o micro. Tudo Bom dia, muito Lu. pertinente. Eu me vi e vi os meus clientes, principalmente médicos, né? Atuo bastante nesse nicho. E, assim, é muito interessante, né? Fora desse espaço aqui, agora, nunca tinha conversado a respeito disso com outras pessoas, né? Talvez pela minha formação, por ser casado com psicóloga, por ter já 50 anos, né? Já ter bastante rodagem, eu empiricamente entendia muitas dessas coisas que você está trazendo, mas não tinha o embasamento teórico para poder tirar mais proveito disso e auxiliar mais o cliente, né? Então, assim, muito pertinente, Que muito bom. pertinente. Eu vi, assim, perdi as contas de quantas coisas. Nossa, é isso, aquilo, já vivi e tal, não sei o que, é cliente e tal. Exatamente. Que E legal. até hoje, com 5 anos de profissão, nunca conversamos sobre isso, sabe? E olha que ali dentro da Serafim Antiga GFI, a gente tem café da manhã todo santo dia, e etc. E a gente nunca entrou nesse nível, né? Então, muito legal mesmo, mega pertinente. Fico feliz em saber. Então, agora você vai trazer isso para a conversa no café da manhã. Sim, sem dúvida.
Alguém mais quer colocar algum ponto até aqui ok para vocês? Ah, e Olá, só bom mais um dia. insight que eu acabei Deixa. tendo, né? Certo. Dentro do nosso grupo hoje, acho que eu sou um dos mais antigos, enfim, e, e eu tenho uma taxa de rentabilidade boa, acima de 50%, e uma longevidade dos meus clientes. Eu tenho clientes comigo até hoje, quando começaram comigo, estão até hoje, né? Então, assim, Nossa, que a legal. maioria dos meus clientes ultrapassam 1 ano, 2 anos, né, comigo. E, e eu acho que muito do segredo disso é compreender essas questões, né? Sim, E realmente conseguir se conectar, né? E ser o que a gente conversou pelo WhatsApp, né? Um trabalho muito terapêutico, né? Um trabalho sim, extremamente íntimo, extremamente pessoal, né? sim. Então é importante ter esse embasamento aí para melhorar cada dia mais. Legal. Muito bom, muito bom. Se você já tem toda essa retenção, que você já está conseguindo essa conexão, né? Mas se você aumenta a tua percepção sobre aspectos psicológicos do teu cliente, tu vai conseguir ajudar ainda mais a eles, né? Ainda mais. Quem Bom ia dia, falando? Lu, Oi, tudo bom bem? dia, tudo. Tudo bom. Olha, aquela hora eu não respondi que meu computador estava meio travado, mas se confundir meu nome lá, chamar Eita, de Léo, não tem tranquilo, problema, tá? Leandro. Não, você comentando, né, de algumas situações, né, que levam a pessoa a gastar e tudo mais, né, e daí começou a vir uma cliente muito na mente, assim, na hora, né, né, e exatamente entender o que motivou ela, acho que faz muito sentido, né, é legal você falando, assim, por etapas, né, que é interessante que a gente começa a refletir e também fazer, né, às vezes ela mesma refletir para a gente chegar nesses gatilhos, né? Acho que são combinações de coisas, né? E coincidentemente ela me chamou no WhatsApp agora, faz 10 Oh, minutos, até, na hora que você estava explicando, ela me já chamou, né? Daí atraiu já ela, hein? como atrair, né? As coisas, né? Mas muito bacana essa forma né, de análise, assim, né? De começar, né? A entender melhor, muito bacana mesmo. Obrigado aí Que pela bom. passagem de conhecimento. Ainda não estou inscrito, mas eu acho que isso vai acontecer em poucas horas. Em poucos minutos. É. Gente, Obrigado. e é uma coisa, é treino, tá? Vai dar preguiça, mas é treino. Depois vocês vão bem intuitivamente. Vocês vão ter outras ferramentas que vocês vão treinar, mas isso aqui é simples e é profundo. Pode falar, Rodrigo. Luciana, bom dia. Bom Bom dia, dia, pessoal. Rodrigo. Uma coisa que me chamou bastante atenção, estou gostando bastante, né, do conteúdo também. E aí, quando você trouxe, e para mim foi uma certa provocação, né, para a gente aplicar esse exercício, esse modelo em nós mesmos. Sim, Então, eu também tive essa percepção de vir alguns clientes na cabeça, mas eu gostei bastante da sua provocação, né, de, pô, vamos aplicar esse modelo em nós, entendemos, né, como a gente lida com o tema para ir a campo, né, em seguida e poder bater e discutir com o cliente, porque de fato é bastante profundo, né? Confesso para você que eu tenho até algum receio de entrar tão profundo no cliente e perder na condução da coisa, sabe? Começar a vir alguns, né, despertar alguns gatilhos, algumas sensações, alguns comportamentos que o cliente tenha e aí como é que a gente lida com isso depois, né? Então, alguma coisa estava meio que adormecida ali, foi despertado e tal, e aí esse conhecimento. Porque não somos psicólogos, não somos, né, psicólogos aqui. Então, é, é isso, né? O ponto de até onde vai, até onde a gente vai provocar, trazer essa agenda com o cliente, para que a coisa também não se perca depois, né? claro, perfeito. E eu acho super justa a tua preocupação, muito mesmo. E é um ponto que muitos planejadores, alguns planejadores até já me perguntaram, até onde entender que eu posso ir e a partir dali eu não posso ir. Se você estiver fazendo isso aqui dentro do teu escopo de trabalho, com o teu cliente, a princípio, né, antes de aprofundar em mais e mais e mais, isso é a aliança que você vai ter com o teu cliente que vai fazer você sentir a segurança de aprofundar ou não aprofundar. Se tu tens um contato que ainda não formou o que a gente chama de aliança terapêutica, e é terapêutica mesmo sendo planejador financeiro, porque não é psicoterapêutico no sentido de saúde mental, de atendimento clínico, mas é terapêutico, traz mudança para a vida da pessoa. À medida que tu aprofunda a tua relação, é por isso que tem um módulo aqui só sobre a relação, você vai sentindo mais confiança.
tem coisas que você não vai fazer de pronto, sabe? E à medida que tu aprofunda o teu conhecimento, tu também vai, meio que até intuitivamente, sabendo ali o teu limite. Tu já não vai aprofundar naturalmente até onde tu não tem segurança. Mas à medida que você vai aprendendo, você vai ganhando mais segurança para você ir aprofundando isso. A gente vai treinar isso nas próximas aulas, né? Eu vou trazer mais alguns modelos, exemplos para vocês fazerem. E os primeiros 15 inscritos do curso, né? Na verdade, eu basicamente, quase todos os inscritos, a gente vai ter o acompanhamento individual. Tu se inscreveu no início, não foi? Quando eu divulguei, Rodrigo? Não, ainda não, mas vou fazer antes de terminar essa aula. Ah, tu não se... É, Cadê os inscritos desse curso, gente? Deve estar perdidinho ali, eu espero na gravação. Não, porque os primeiros inscritos, eles tiveram direito a uma sessão individual comigo, para eles trazerem uma questão deles, psicológica, ou do cliente, para uma orientação específica. Aí eu já ia dizer, a gente pode treinar com um caso de ter cliente, né? Te orientar em como fazer. Mas, assim, futuramente, se vocês quiserem, eu tenho uma supervisão para planejadores financeiros, que é para trabalhar o emocional do planejador e para trabalhar alguns casos, direcionar como vocês atuarem com alguns casos que sejam mais desafiadores. Mas aí, quem fez o curso de início, né, vai ter isso aí já de bônus. Mas, enfim, vai treinando, vai estudando. Aqui é uma porta, já estou dizendo, é reforço aqui que uma estarei porta. na turma sim, viu? Hã? E reforço aqui que estarei na turma sim. Ai, que bom, que bom. Alguém mais? Ah, tá. Tem o. Peraí, que tem um monte de coisa na minha frente aqui. O Bruno. Ah, Bruno. Oi, Bruno. Pode falar, Bruno. Fala, Lu, bom dia. Tô Bom 100% dia. aqui agora inscrito, tá? Então tô representando aí. Ah, maravilha, Bruno. Pegando um gancho no que o Rodrigo falou, né? É uma questão que a gente precisa ter um pouco de tato, sensibilidade mesmo. Eu acho que isso aí a gente vai pegar com o tempo, né? Porque realmente, conforme ele foi falando, trouxe em mim essa consciência aí, porque de fato a gente pode desenvolver algo ali com o cliente, né? Fazer algum tipo de questionamento que talvez tenha algum desdobramento psicológico para ele que a gente não sabe como que ele pode aparar uma aresta que ficou aí para fora, né? Que a gente acabou trazendo. E meu principal objetivo de 2024 é bater nessa tecla psicológica, porque em 2023 eu estava com isso em mente, assim, assim, eu preciso entrar na parte emocional, preciso entender mais, e é principal objetivo para 2024 aplicar as ferramentas que a gente vai ter, essas questões de aspectos psicológicos, para ajudar ainda mais com o cliente, porque a gente sabe que o comportamental ele tem um peso muito grande, Sim, né? A parte de finanças, de investimento são números, né? Número entre aspas, né? Qualquer pessoa consegue fazer, né? Mas agora entender de fato o cliente, entender bloqueio, entender por que que ele tomou determinada atitude, né? Que a gente não tomaria, ter uma escuta acolhedora, se colocar, né? Ter empatia. Eu acho que isso é um grande desafio e depois que a gente consegue, né? É uma virada de chave até de carreira, né? Porque sim, você consegue conversar com todos os tipos de perfis, né? sim, Pessoas que são mais analíticas, pessoas que são mais impulsivas, pessoas que são analíticas, mas teve uma característica impulsiva, algo na vida que aconteceu ali, né? Então, acho que vai ser bem proveitoso. Esse ano eu tô muito, tenho uma expectativa muito grande de conseguir aplicar isso aí com vários clientes. Você vai conseguir, Bruno. Você vai conseguir. E, ó, gente, primeiro, eu sei, esse medo é válido. Só que, assim, é muito também por vocês nunca terem sequer tentado. É algo novo para vocês. A maioria de vocês, tudo que vocês conseguiram se conectar com a psicologia é da parte de finanças comportamentais, que é uma parte extremamente importante, que inclusive a gente vai ter um módulo sobre isso. Não é um curso só sobre finanças comportamentais, mas para quem ainda não fez, vai ter pelo menos o contato ali com vieses, heurísticas e etc. Então é algo muito novo. Agora, é por isso que eu parto do princípio. Comece com você. Não comece com o seu cliente. Comece com você. Vai ter uma ansiedade. Você é vocês, não, assim, necessariamente falando você, Bruno. Você comece com você, planejador.
Se você tem a dificuldade de você parar para fazer isso, já tem alguma coisinha que você pode estar querendo evitar. Então, treine com você, tente entender no decorrer desse curso, dessas aulas, mergulhar nas tuas crenças, mergulhar nos teus aspectos emocionais, não fuja. Não fuja, vocês vão querer fugir. Eu falando aqui, vocês pensando só nos clientes. Não foge, não, vem para cá, é para você. Tá bom? E vai treinando. E vai chegar um momento que, se o cliente ele ficar um pouco mais ativado, você vai acolher. Você não vai insistir, você vai acolher. Você pode trazer até um questionamento. Fulano, você que mexeu tanto assim com você, talvez seja alguma coisa que você precise trabalhar e nessa nossa conversa está te ajudando a se descobrir. O que é que você acha se te mexeu muito assim contigo de você de repente procurar uma terapia, que pode ser um processo que vai te ajudar a avançar ainda mais nesse nosso trabalho. Você pode ter essa conversa também com o cliente, entende? Vocês vão estar aí ajudando esse cliente a se autodescobrir. Pode falar, Leandro. Oi, Lu. Não, só mais um complemento. Eu acho que agora realmente essa coisa do nosso próprio medo, né? Então, como a gente não se conhece, né? Eu compartilho, acho que um pouco disso mesmo, sabe? De você se entender, né? Acho que faz muito sentido, né? Eu não falei na hora que eu abri o microfone, mas a gente se conhecer, acho que é um trabalho importante e aí a gente já vai quebrar alguns paradigmas, né? Para poder lidar um pouco melhor com o próprio cliente também. E só aproveitando a fala aí novamente, Lu, pensa aí, quem tá ao vivo hoje não merece esse bônus também? Se fizer a inscrição até o fim da aula. Sim, entrar no exercício bônus. Tá, eu vou pensar. Olha lá, em vez com carinho, ao vivo, 7h30, primeira aula. É Brincadeira. mesmo, é verdade. Vocês foram me fiéis aqui. Eu vou, pelo menos, ele chegou bem cedinho. Tá certo. Bom, bem Obrigado. colocado, Leandro. E é isso, gente. Olha, presta atenção, a gente se engana. Às vezes é difícil se conectar com as próprias emoções. Tem o nosso próprio excesso de confiança. Ah, eu não preciso disso, isso é para mim. Isso já é os seus pensamentos automáticos entrando em ação. Eu vou cutucar vocês desse curso, tá certo? Vocês vão ter que olhar para dentro de vocês. Luciana, antes de você avançar, tem uma pergunta no chat Oh, do Inter. epsa. Eu Eu sou um não sei desastre se para olhar você quer chat. voltar lá ou se quer que eu leia Pode, aqui. por favor. Ele pergunta assim: podemos fazer terapia sem nenhum registro profissional? Só por não chamar psicoterapia, o CRP não impede a atuação? Então, são duas perguntas. Peraí, então deixa eu só ver aqui que eu quero entender melhor essa pergunta. Se quem pode fazer terapia, vocês fazerem terapia, vocês serem o terapeuta do cliente, é nesse sentido? Ou é alguém que é psicólogo e que não é clínico? Deixa eu só entender. Deixa Eu eu acho que ver. se o Ingo puder abrir o microfone, né? É melhor, eu vou poder entender melhor essa pergunta importante, gente. Fala aí para nós aqui o chat. Deixa eu botar aqui o chat. Oi, pessoal, bom dia. Eu tô aqui com a minha Oi. Bom filha. dia. Mas era isso, era da gente ajudar o cliente com as questões emocionais. Eu entendo isso como a gente está fazendo mudança, como a Lu falou, é uma terapia, mas não chama psicoterapia. E eu sei que psicoterapia é vedado pelo CRP, tem que ter Sim, registro. Mas sim. fazer essa terapia, essa ajuda na autodescoberta, autoconhecimento dele, só por não chamar psicoterapia, a gente vai colocar isso no nosso escopo de planejamento financeiro, mas está fazendo uma terapia. E aí essa é a pergunta, né? Se não tem vedação. O que ocorre? Ótima pergunta. Aqui no Brasil, você chamar de terapia ainda é meio complicado. Nos Estados Unidos, eles têm até uma associação de terapia financeira, em que os profissionais fazem o curso da área da psicologia financeira. Tem lá psicólogos e tem planejadores, e eles chamam de terapeuta financeiro, literalmente terapeuta financeiro. E tem sempre essa discussão ética, né? A gente entende, por exemplo, tem terapia florais, tem terapia, sei lá, tem um zilhão de terapia por aí, que chama eu estou fazendo uma terapia. Aqui ainda está meio embaçado esse negócio. Inclusive, tem até um profissional que ele tem, acho que é um trabalho que ele chama
de terapia financeira. Só que quando eu fui olhar o material, eu não vi nada muito de aprofundamento nessa parte, mas mais de educação financeira, sabe? Então, você dizer assim, olha, você vai fazer terapia financeira, talvez não seja isso nesse primeiro momento, mas você pode deixar claro para a pessoa desde o início de que você está estudando e se capacitando na psicologia do dinheiro. Contudo, aliás, por isso, você vai trabalhar com ele não apenas aspectos financeiros, mas também aspectos emocionais. Isso você já pode deixar de cara desde o princípio. Se vocês já estão com o cliente há mais tempo, você pode dizer, olha, eu tenho me aprofundado, estudado e feito curso na área de psicologia integrada ao planejamento financeiro. Mas, então, daqui para frente eu vou procurar conversar contigo com esse olhar também da psicologia para que eu possa te ajudar mais. Então, vocês podem ter esta conversa com esse cliente, sabe? De você trazer esse conteúdo. Gente, é importante. Antes de ontem, eu estava falando com um casal que eles me procuraram para planejamento financeiro. E aí eu falei para eles, no início eu gosto de perguntar, né? Qual é a principal motivação, né? E na conversa eu procuro identificar se tem muito aspecto emocional ali na conversa. E eu só falei para eles assim, olha, eu tenho um planejamento financeiro, que é assim, tarará, tarará, e eu também tenho uma mentoria psicofinanceira. Uma mentoria psicofinanceira que tem hora de início e hora de fim, em que a gente, 70% do trabalho é voltado para o lado comportamental, emocional e etc., e 30% para o lado financeiro, vai ajudar vocês a organizar as finanças, tarará, tarará, mas é só voltado mais para o lado emocional. Eles me procuraram para planejamento financeiro e eles optaram, eu não fiz uma venda da mentoria, que eu até preferia o planejamento, e eles disseram, não, para mim faz mais sentido a mentoria, porque eu entendo que é isso que eu mais estou precisando no momento. Então, as pessoas precisam, sabe, gente? As pessoas precisam, tá? Olha, no início, é procurar ajuda, é procurar reforço, é procurar supervisão. Literalmente, a gente que é psicólogo, a gente tem que procurar supervisão. Quantas vezes eu não fui para minha supervisora, terapeuta de casal, levar a caso do cliente, levar a caso meu. Inclusive, é um dos tripés aí da psicologia, e especialmente da área analítica, que é a análise, né? No caso, a própria autoanálise ali, e a relação também da justamente a relação terapêutica. Então, assim, o fato de você trabalhar com questões emocionais é importante que você tenha o respaldo para trabalhar e você saiba que você, precisando de alguma orientação, você tenha que recorrer. Hoje, eu estou dedicando grande parte do meu tempo a ajudar planejadores a trabalhar questões emocionais. Não tem como vocês trabalharem questões emocionais de clientes sem trabalhar questões emocionais de vocês. Porque o cliente ativa você, você ativa o cliente. Entende? E o medo, a segurança vocês vão sentindo à medida que vocês vão atendendo. E só entre quando você sentir segurança. Mas ter esse olhar, nem que você não aprofunde tanto, pelo menos para você ter o olhar mais investigativo, para entender mais o seu cliente, aí aos poucos vocês vão evoluindo. Vocês são os planejadores que vocês são hoje, vocês não começaram do nada. Vocês não são quem vocês são hoje, quem vocês estão na profissão, principalmente que está há mais tempo. Vocês não se tornaram assim no dia que vocês terminaram a formação, não é verdade? Então, é um chão pela frente, é uma decisão. Eu até digo assim que o meu trabalho é para quem se importa com o outro. O meu trabalho não é para todo planejador, é para quem se importa. Tem gente que quer o cliente fácil. Esse trabalho é trabalho para quem se importa, para quem quer ter trabalho, porque requer um constante desenvolvimento pessoal, requer uma constante busca por autoconhecimento e requer um desejo imenso de aprender sobre si e sobre o outro, tá bom? Obrigada demais pela colaboração de vocês, tá bom? Ficou claro? Ingo? Ingo, né? Ficou claro, Ingo? Não sei se ficou claro. Qualquer dúvida, tu me chama aqui no WhatsApp que a gente conversa mais. Então, bora seguir. Que horas são? 8h42. Então, aqui,
A quarta, né, ponto para a gente refletir respondendo a pergunta inicial é este aqui. Para ter ciência de que o comportamento financeiro do cliente não é um comportamento isolado. Portanto, para mudar o comportamento financeiro é necessário conhecer o funcionamento psicológico do cliente e em que contexto ele está inserido. Não é um comportamento financeiro, é um comportamento isolado. O profissional, às vezes, ele está querendo focar no comportamento financeiro e só olhar para o comportamento financeiro. Ah, eu vou estudar comportamento humano porque eu quero trabalhar o comportamento financeiro. Isso é lindo, é maravilhoso, mas o cliente não se resume ao comportamento financeiro. E o comportamento financeiro está conectado com várias outras coisas que não é só do comportamento financeiro, é do funcionamento psicológico da pessoa. Vamos pegar o meu exemplo? O meu mau exemplo? Mas pelo menos serviu de aula aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou mais impulsiva. Então, eu tenho tendência a comprar por impulso. Mas é porque o meu comportamento financeiro é um comportamento mais impulsivo. Não, é meu funcionamento. É por isso que eu tenho meu plano de fuga, meu esposo, porque eu me conheço. Se eu não me conhecesse, eu não teria. Ele fala, mas tu é tão organizada, tu não sei o quê. Como é que tu pode pedir uma coisa dessa para mim? Eu que sou mais desorganizado, né? Ele é mais desorganizado. Eu que sou desorganizado, você... Ele não entende porque eu peço ajuda para ele. Ele até já discutiu uma vez comigo que eu peço ajuda. Criatura, se eu estou te pedindo é porque eu me conheço, eu sei, em algum momento eu vou errar, não acerto o tempo todo, em algum momento eu vou fazer uma... Então, se pelo menos presta atenção e questione as minhas verdades. Questione quando eu estiver te convencendo muito que o negócio é muito bom, porque eu estou te convencendo, mas pode ser que eu só estou querendo te convencer para fortalecer a minha ideia. Eu peço ajuda para o meu marido. E é preciso vocês também ter essa parceria com um amigo íntimo, com uma amiga íntima, com a esposa, com o pai ou com a mãe, se vocês tiverem as suas questões. Pode não ser um funcionamento mais compulsivo, aliás, impulsivo, mas pode ser outro. Quando a gente se conhece e a gente se abre para a nossa própria mudança, o outro na nossa vida é extremamente importante. O aprendizado acontece com outra pessoa também, principalmente. Tá aí a neurociência da aprendizagem para esclarecer cada vez mais. Que as pessoas, elas mudam, elas funcionam mais quando tem essa conexão, quando tem a terceira pessoa. E é com o seu cliente com você, é ser você com alguém. É eu com meu esposo. E para quem atende casal, eu digo, gente, ensina o casal a se ajudar. Sabe? Ensina o casal a se ajudar. Tem um casal que o marido era descompensado, não sei o quê, como é que pode, não sei o quê. Só via a esposa como se fosse a inimiga, porque ela tem oniomania, literalmente. Aí já era um transtorno de compulsão, e não de impulsividade. E aí, quando ela entendeu, hoje ela ajuda. É um ambiente acolhedor, ela ajuda. Então, se vocês têm esse olhar, se vocês entendem essa dinâmica da pessoa, você vai saber que não é o comportamento financeiro em si, é o funcionamento da pessoa. Eu sou impulsiva quando eu vou escrever, às vezes eu estou lá escrevendo, pá, foi. Depois de uma hora que a mensagem está lá, deixa eu ver se eu escrevi certo. Está tudo errado. Eu sou assim, alvoroçada, é meu funcionamento. E é graças a Deus que eu me conheço, né? Demorou tempo na terapia para eu descobrir que eu sou indisciplinada. Olha que coisa mais óbvia. Nós estamos aqui para dizer o óbvio, gente, porque a gente peca no óbvio mesmo, a gente não peca nas coisas grandes, não. É o óbvio que passa despercebido aos nossos olhos, tá? Então, olhe para dentro de vocês para ver o óbvio, olhe para o cliente para ver o óbvio, deixe claro na vida do seu cliente que você está ali para ajudar ele nesse processo de aprendizagem. O óbvio não é feito sozinho, como a maioria das pessoas. É nessa relação que acontece a mudança. Hoje já é mais do que comprovado de que não é o psicólogo que tem lá o PhD de tarará. É o psicólogo que sabe se conectar, é a relação terapêutica que faz que ajuda o cliente a mudar.
Às vezes um psicólogo, ele só se formou na psicologia clínica e nem fez lá nada demais, mas é uma pessoa altamente capaz de se conectar com o ser humano. Então, se você é uma pessoa altamente capaz de se conectar com o ser humano, você vai ajudar ela a mudar o óbvio. Mas primeiro você tem que enxergar o óbvio e o seu próprio óbvio. Então, o comportamento não é isolado. Às vezes a pessoa ela tem um comportamento X que se você questiona, conversa e vê que esse comportamento ele é manifesto em outras áreas da vida dele, se ele não tiver 100% comprometido com as finanças para ele melhorar aquele comportamento, ele pode estar comprometido com uma outra área dele que ele não tenha se dado conta que aquilo ali está influenciando. Entende? De repente a pessoa ela tem um comportamento X, vamos colocar aqui, da parte da impulsividade, e ela acha que, até então ela achava que era só nas finanças. Mas de repente ela percebeu que ela é assim com os relacionamentos, no contexto social, com as amizades, com as outras decisões da vida dela. E ela nunca se deu conta, às vezes acontece, estou dando um exemplo. Quando você mostra que esse comportamento financeiro não é só no financeiro, às vezes, por querer mudar as outras áreas, ela começa do financeiro. Ou chega no financeiro quando ela começa de outras áreas. Ninguém muda uma coisa isolada. Quer dizer, até muda, mas é mais difícil. A gente muda um conjunto. Nós somos um sistema. Nós não somos isso e depois isso. Nós somos interligados. Um exemplo, vamos pegar aqui a dieta. Uma pessoa, ela passa a vida comendo e sabendo que ela tem que comer pouco. E sabendo que tem que comer salada, sabendo que tem aquelas coisas lá que a gente já sabe. Mas quando ela decide fazer uma dieta, normalmente ela não começou pela dieta. Ela começou, é um conjunto de mudanças que ela vai fazer na vida dela. Ela se motivou a fazer uma dieta porque tem uma crença, uma coisa por trás que foi ativada. Um negócio mais forte do que simplesmente o corpo, que conectou com a emoção dela, que mobilizou essa mudança. E aí ela começa a caminhar, e aí ela começa a mudar outros hábitos, é fazer uma caminhada, é comer uma comida saudável, às vezes se disciplinar a fazer a própria comida. Então, no comportamento financeiro, às vezes você vai encontrar um comportamento que está manifesto nas finanças, mas que é da pessoa, e que se você ajuda ela a se descobrir, a ela compreender que aquele funcionamento que está afetando nas finanças é algo que não está sendo saudável para a vida dela, ela vai despertar, querer mudar, às vezes não só por causa das finanças, mas por causa dos outros e vice-versa, entende? Por exemplo, uma pessoa, vou pegar aqui um viés, que a maioria de vocês já é bem familiarizado com essa questão de viés. Vamos pegar um viés de excesso de confiança. Você identificou que o cliente ele vai lá e ele compra, ele investe, ele arrisca, ele toma decisões ali mais arriscadas porque ele acha que sabe e ele acha que entende, e ele acha que domina, e ele tem aquela ilusão de controle e acha que está tudo sob controle e você está querendo melhorar isso nas finanças. Mas será que essa pessoa já se deu conta que ela tem um excesso de confiança, por exemplo, na relação dele com a saúde? Dela com a saúde? Ela vai conversar com o médico, esse médico está dizendo besteira. Mas esses médicos de hoje não sabem de nada, eu vou fazer isso não, vou fazer diferente. Eu entendo que assim é melhor. A pessoa vai lá e faz do jeito dela. Excesso de confiança. Ela está lá na relação pessoal, é aquela pessoa que conversa, que fala, que diz o que vem na telha, porque ela está totalmente confiante de que ela está abafando. Ela está magoando pessoas. Ela acha que está tudo maravilha e está achando o máximo. Entende? No contexto, estou falando aqui de saúde, estou falando num contexto assim, mais social, mas poderia ser em várias outras áreas da vida, né? Na questão preventiva, né, de saúde e em outras áreas. Aqui foi só um exemplo básico para vocês entenderem. Então, a pessoa ela pode ter um comportamento, um viés que está sendo manifesto no financeiro, mas que aquilo está presente na vida. Então, se você traz essa reflexão, se você conhece o cliente, ou você pode até questionar, fulano, X, esse comportamento aqui, tu percebe essa forma de funcionar em outras áreas da tua vida, por exemplo, como você se relaciona com sua família, como você age com outras decisões da tua vida. Se você consegue expandir essa percepção do cliente,
é um insight para ele. E ele não vai estar comprometido mais de mudar só o comportamento financeiro. Isso se ele tiver vontade de mudar, né? Que tem gente que não vai ter vontade de mudar e não tem nada que você possa fazer, e faz parte do jogo. Mas você vai ajudar esse cliente nesse processo aí de autoconhecimento. Ficou claro para você esse lance de não estar só aqui, mas estar conectado com outras coisas? Vamos lá, uma versão à perda de viés. Pegar viés, não é só viés, mas vamos pegar viés. O cara tem a versão à perda. Você acha que a versão à perda ela está presente só na questão financeira? Pessoa com aversão à perda, ela é aquela pessoa que ela odeia o namorado, ela odeia o marido, mas no dia que a pessoa decidir que vai sair de casa, ela vai se desesperar e vai achar que ama. Por quê? Porque ela tem aversão à perda. Ela vai querer segurar aquela pessoa pelas pernas de todo jeito, sabe? E em outras e outras coisas da vida dela. Quando você trouxer a consciência para esse cliente, essa luz, procure entender a dinâmica, o funcionamento da pessoa em outras áreas e ilumine a vida dela com conhecimento. Que aí ela gera mais confiança em você e vai procurar se trabalhar. E não vai ser da noite para o dia. Toda mudança da noite para o dia não é sustentável. Eu não acredito em mudança da noite para o dia. Mudar comportamento já é difícil. Pouca gente muda, a gente normalmente melhora. Mudar totalmente já é difícil. E mudar da noite para o dia, para mim, é quase impossível. Só em caso muito grave, a pessoa chegou à beira da morte, mudou. E tem gente que nem na beira da morte, nem à beira da morte não muda. Então, assim, não é fácil. É um processo de melhoramento contínuo. Não gere a expectativa de que vocês vai ter alguém que vai entregar uma fórmula incrível e o cliente de vocês vai mudar para sempre, não vai cair nos gatilhos, não vai fazer isso. Claro que vai. Agora, a questão é que se você está ali para ajudar, para dar a mão, para apoiar e para ajudar a levantar e a continuar na jornada de crescimento. Ok? Enfim, o que tudo isso tem a ver com o planejador do futuro? Está basicamente tudo conectado. Se vocês ainda não adquiriram o curso e achar que faz sentido pelo que vocês viram até aqui e quiser entrar nessa turma, aproveita que realmente, gente, é verdade, não é gatilho de escassez, vocês vão ver. Vocês sabem que isso aí não é preço de um curso com esse conteúdo, com essa carga horária. Então, aproveita o precinho aí de lançamento. Vou tomar uma aguinha. E se não fizer nenhuma diferença na vida de vocês, eu posso dizer com toda tranquilidade, entre em contato comigo. Não fez diferença nenhuma na minha vida, no meu atendimento. Eu não quero que seja só mais um curso na vida de vocês. Ninguém merece mais um curso, né, gente? Pelo amor de Deus. Tanto curso que a gente faz não serve para nada. Às vezes a gente nem vê. Então, se não fazer a diferença na vida de vocês, eu não terei resistência nenhuma em devolver, tá bom? De verdade, de coração. Tá gravado. Até aqui, ok? Para vocês. Vocês entenderam essa parte do não é um comportamento isolado? Eu queria muito ouvir pelo menos 2 de vocês quanto a essa questão, se ficou clara para vocês. Um de cada vez. Bom, eu como um bom homem não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tô aqui Então vou ficar contando calada. tudo. 1 minuto de silêncio para mim. Lu, posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro. Eu vi os horários do curso, os horários de início, né? Geralmente a duração, qual que é a previsão de duração das aulas, só para eu ter uma De base? 1h30 a 2 horas, as aulas ao Tá. vivo, para não ficar muito cansativo.
Uhum. Sempre no sábado às 7h30 e na quarta às 7h. Tá Todo o bom. conteúdo fica gravado, Uhum. e fica disponibilizado na plataforma para vocês assistirem pelo aplicativo, quantas vezes vocês quiserem, e também os Né? exercícios. Como é um Ah, curso tá. ao vivo, eu tenho disponibilizado à medida que as aulas vão acontecendo. Então, aconteceu a aula, Uhum. disponibilizar a aula, o material, alguma coisinha eu já disponibilizo antes, sabe? Tá bom. E se vocês fizerem, alguém aqui fez inscrição e vocês não viram o link de entrar no grupo dos inscritos, no grupo do WhatsApp dos inscritos, para facilitar a nossa interação e comunicação, me chama no Uhum. WhatsApp, que aí eu incluo vocês lá, tá certo? Tá E bom. aí vou pensar Uhum. no caso dos casos. Ó, bom. Pensar no caso dos casos. Tá. Então, beleza, Lu. Então vai ter as ferramentas, né? E as aulas Sim, ao vivo. É sim, basicamente sim. isso que Vai engloba ali, ter, né? Tá. vai ter as aulas ao vivo, vai ter os Uhum. exercícios, em alguns módulos vai ter livro, vai Uhum. ter artigo, então assim, o capítulo de livro, tem um módulo que é da psicologia do planejamento financeiro, que eu vou disponibilizar para Uhum. vocês um livro. Mas esse vocês Legal. não vão poder baixar, eu já adianto aqui, porque esse eu não disponibilizei para baixar, porque não é um livro que tem na internet, PDF, é um livro que era em inglês 100%, que eu me dei o trabalho de traduzir, quer dizer, eu não, o Google, né? Se deu o trabalho de traduzir, Uhum. que eu não ia redigir o livro inteiro, para minha própria facilidade de leitura, e aí eu vou disponibilizar lá para vocês lerem na tela, e por questão de respeitar o autor, não vou disponibilizar para baixar ele, tá certo? Mas vai estar Tá lá, o bom. Psicologia do Planejamento Financeiro, umas coisinhas assim, mais ou menos de tradução, mas tem a referência, vocês podem comprar quem dominar o inglês aí, tá bom? Beleza. Ótimo. Obrigado. Nada. Então, o que isso tem a ver com o planejador do futuro, para a gente já ir caminhando para os finalmente. Primeiro, que já é o que se espera mesmo, já está se esperando do próprio Financial Board, né? Aqui é o site deles. Eu traduzi lá no tradutor para facilitar para vocês, tradutor do Google. Mas é o site do. Como é que é lá mesmo, gente? O nome do site? fpsp.org, que é da Financial Plan Standard Board, acho que é isso. E eles estão falando sobre o domínio 8 do planejamento, das competências do planejador financeiro para a certificação, que lá parece-me que já está na ativa, né? Aqui ainda não está. Acho que a Planejar vai incluir isso a partir do ano que vem ainda. Então, é a adição do 8º domínio, que é a psicologia do planejamento financeiro, onde eles vão estar com um dos pontos a ser trabalhado é a maior ênfase nas habilidades associadas ao planejamento financeiro. Então, já é real, né? E vocês vão estar anos-luz à frente, ó. Daqui que esse negócio sai aqui, vocês já vão estar sabendo do conteúdo. E eu digo que vocês vão estar sabendo não só do conteúdo, talvez na íntegra não, né? Porque eu não estou dando na íntegra o curso que nem chegou aqui, mas eu diria a vocês que muito, muito, muito do conteúdo, sim, até porque o módulo Psicologia do Planejamento Financeiro, ele é baseado no livro Psicologia do Planejamento Financeiro, que, aliás, inclusive o autor já dá curso para aqueles créditos qualificados do CFP Board dos Estados Unidos, que é esse aqui, ó. Então, para ajudar, não, é esse de baixo aqui, que é o que eu tenho, e eu vou disponibilizar esse livro aqui para vocês lerem na plataforma, tá bom? Traduzido. Quem quiser comprar em inglês, fica à vontade, é esse aqui. Esse aqui foi o que o próprio CFP Board fez, lançou. Não está na Amazon, mas isso aqui é o que eles mesmos lançaram. Eu já venho falando desses temas já faz um ano aí. Tem coisas que quem fez o meu curso para casal, que nem era para planejadora, pensado no casal, já estava estudando temas que vai estar aí nesse negócio e vai estar aqui ano que vem ainda. Então, vocês estão saindo à frente, de verdade, gente. Só que, óbvio, que aqui tem outros conteúdos que eu estou trazendo da minha prática clínica, como psicóloga clínica,
que é a parte especialmente da psicologia cognitivo comportamental, embora neste livro fale, neste livro deve falar também, mas terapia de esquema, psicologia de esquema, ninguém vai falar, eu vou falar porque é uma abordagem que eu uso, que eu amo, sou apaixonada e vai ajudar vocês a se conhecer, tá bom? Então, nesse livro que foi feito pelo próprio CFP Board, eles trazem aqui a descrição do conteúdo que eu só grifei alguns pontos, traduzi e grifei alguns pontos. Como desenvolver e manter um relacionamento cliente e planejador bem-sucedido, aquilo que eu falo, relação terapêutica, incluindo como estabelecer um relacionamento de confiança, é o que está no conteúdo desse livro, como coletar dados sobre os objetivos e valores do cliente, bem como abordar os valores culturais dos clientes, até comentei sobre isso. Não é mais aquela coleta de dados financeira, que está lá, quem fez a certificação sabe, que tem lá sobre a primeira fase, né, lá do planejamento financeiro, coleta de dados, acho que a segunda, a primeira acho que é a primeira, eu já nem lembro mais. Então, assim, não é só dados financeiros, é dados sociais, culturais, emocionais, cognitivos, comportamentais, certo? Compreender como os viés, aí continua óbvio, finanças comportamentais, né, impactam nas decisões, incluindo o comportamento financeiro patológico, que não era falado antes, aqui eles vão falar, eu já venho falando de transtornos financeiros já há de tempo, como transtorno de compra compulsiva, que o nome oficial é oneomania, acumulação, transtorno no caso de acumulação, dependência financeira, aqui está capacitação financeira, mas é facilitação financeira que é aquela pessoa que mantém o cara que é dependente, que para ela tem um conforto psicológico por trás, tem um distúrbio às vezes por trás, que é de ter que estar sustentando alguém que por outro lado já está sugando. Então, assim, isso aqui vai estar no livro, inclusive ele está no livro do Dr. Brad Klontz, que é A Mente Acima do Dinheiro, que eu já explorei nos cursos, e vocês vão ter uma aula sobre comportamentos financeiros disfuncionais, sobre esses transtornos, tá bom? E outros pontos, como reconhecer e mediar conflitos financeiros, identificar manipulação e abuso financeiro, especialmente aqui na relação com o casal, utilizando a comunicação verbal e não verbal. Vou trazer um módulo para vocês sobre CNV, comunicação não violenta. Então, esse curso, ele tem muito a ver com o planejador do futuro, né? E a psicologia, ela tem muito a ver com o planejador do futuro. Eu trouxe como referência aí o CFP Board, não precisava do CFP Board dizer isso para a gente saber que é óbvio, mas eu trouxe como sendo uma referência especial aí, especialmente no mundo dos planejadores financeiros certificados ou que desejam a certificação, para entender que lá eles já estão vendo isso. Então, se antecipe. E, não quero saber de fazer certificação CFP nunca na vida. Mas você é planejador e lida com gente. Então, assim, eu queria fechar aqui para abrir para bate-papo com essa frase do Jung, que eu particularmente adoro. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu amo essa frase. Eu acho que a gente, como profissional, quer dizer, eu, né, uma coisa minha, eu, como profissional, quero trazer isso aqui para a minha vida, quero praticar isso e eu entendo isso. Na hora que eu paro para atender um cliente, não existe mundo lá fora. Eu tenho TDAH, então, mas isso não me limita. Já falei sobre as limitações do planejador, que muitas são aquelas que a gente coloca, a gente tem que lidar com os nossos problemas. O planejador tem ansiedade, o planejador tem TDAH, planejador é bipolar, tem planejador narcisista, tem planejador borderline, tem planejador de todo tipo, e tudo bem. Pessoas que estão ali aceitando suas fragilidades e buscando vencer, fazendo o que pode. Então, eu tenho dificuldades para algumas coisas, mas como tem a questão do hiperfoco, né? As áreas de hiperfoco, eu só vejo aquilo na vida, e uma delas é quando eu estou com o meu cliente. Eu mergulho no mundo dessa pessoa e eu convido vocês a mergulhar no mundo dos seus clientes. Aqui eu botei algumas referências que eu citei aqui durante essa aula, né? O próprio livro, o livro Psicologia do Planejamento Financeiro, quem domina inglês recomendo que compre.
Ele tem o livro e tem a caixa de ferramentas, que eu esqueci de botar aqui. A caixa de ferramentas, ele é um complemento desse livro, eu também tenho ele. É, foi lançado em fevereiro do ano passado e eu acho que eu comprei em março do ano passado, acho que um mês depois de ter sido lançado. Oi da cara, inclusive. Agora está mais barato. E aí tem a parte de terapia cognitivo-comportamental, que eu não vou, claro, obviamente, recomendar um livro desse para vocês, mas eu vou trazer conteúdos que vocês vão utilizar adaptados. E aqui alguns links do que eu mencionei. Ah, tem um link que eu mencionei aqui, porque justamente eu lembrei agora, eu ia mencionar para vocês que, dentre os desafios, que é o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, que muitas vezes a gente fica amedrontado, nossa, meu Deus, e será que vai substituir? Não vai substituir pessoas que são humanas, porque o atendimento humano é um diferencial. E eu coloquei isso aí que eu ia citar, por exemplo, um robô advisor, ele pode fazer coisas incríveis, melhores do que nós, porque o que o robô sabe fazer, ele faz melhor do que nós, muito melhores do que nós, mas ele não vai saber, por exemplo, que uma mulher em seu período menstrual, ela é mais tendenciosa a fazer compras por impulso. E voltando ao meu exemplo, eu estava no período pré-menstrual. Então, são coisas que é o humano que vai saber, que vai procurar entender e ajudar a sua cliente médica, empresária, autônoma, professora, seja lá o que for, para ajudar ela a dizer, olha, fulana, nesse período aqui, tu presta atenção e pede ajuda ao teu grupo de teu apoio ou a mim, é possível que você seja mais tendenciosa a tomar a decisão errada, a comprar por impulso. Eu coloquei um artigozinho, mas tem vários que vocês podem ler aí na internet, se vocês que atendem mulher, sobre essa relação entre tensão pré-menstrual, período menstrual e compras. Então, aqui foi só um exemplo básico para dizer para vocês, olha que coisa, um robô vai identificar isso? Né? Um robô, quando um dia pode até, eu não duvido, mas esse nível de compreensão do funcionamento humano dentro do seu contexto, do momento que ela está vivendo. Se você orienta isso para uma mulher, para uma pessoa, ela vai, assim, eu falo por mim, eu ficaria achando assim, nossa, essa pessoa realmente está conectada comigo. Porque às vezes é uma besteira, gente. Eu já falei em aulas passadas que às vezes a pessoa, o planejador, se esforça, estuda, faz trocentos cursos, mas não sabe se conectar e trava no humano, para no humano, invista no humano e o resto você aprende. Não que você não vai investir nas outras coisas, isso aqui é um delas, mas dizendo que não é só investir em cursos. Eu amo e parte do meu orçamento é para isso. Eu sou das que faz curso, que faz treinamento, que faz pós-graduação e mil coisas. Mas eu sei que isso ali é apenas para me dar robustez no meu discurso, na minha conversa, no meu entendimento, mas que vai de fato definir se vai ser eficiente o meu trabalho com o meu cliente, seja na terapia, seja no planejamento, é a minha conexão com ele, entender ele nos mínimos detalhezinhos daquilo que me for possível, ok? Então, a parte aí mais teórica da coisa, ficamos por aqui. Vou descompartilhar aqui minha tela para a gente tirar dúvidas, bater um papo e entender um pouquinho mais como que está a cabecinha de vocês nessa nossa primeira aula. Quem que não falou aqui nesta noite? Nesta noite não, nesse dia. Eu só estou acostumada a falar as coisas de noite, que eu estou falando desta noite. Ok, gente, para vocês. Oi, Júlio, tudo bom? Não estou te ouvindo, Júlio. Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia, bom dia. Você, como sempre, aí maravilhosa, né? Então, Imagina. manhã de sábado aí maravilhosa, gratidão aí pelos seus ensinamentos, pelos seus insights e, acima de tudo, pelo teu entusiasmo, motivação, que a gente tem que ir absorvendo tudo isso, né? E fundamental, fundamental. Gostei muito da tua abordagem, o curso acho que vai ser sensacional. Ainda não sei se vou poder fazer, porque estou envolvido em uma série de outros compromissos,
E tem também aí me comprometi lá com o curso também da Escola Nossa de Planejadores Financeiros, do Amor e da Vivi, mas assim, tem te acompanhado bastante. Incrível aí a tua jornada e o que você está fazendo aí pelos planejadores financeiros. E assim, eu acho que hoje não dá para fazer planejamento financeiro sem você conhecer essa abordagem do impacto psicológico, do impacto humano dessas questões todas que você trouxe para a gente com muita propriedade. Então, parabéns. Não é à Muito toa aí, obrigada. não é à toa que as associações de planejamento já estão atentas a esse aspecto, né? E a cada dia, a cada atendimento que a gente faz, a gente observa isso nos clientes e principalmente em nós mesmos. O início da tua aula bateu muito forte aqui para mim, viu? Eu acho que é tudo isso mesmo. Eu acho que tem que começar essa questão da psicologia da gente, de nós mesmos, a começar pela gente, o autoconhecimento, saber aí das nossas fragilidades, o que a gente tem que superar também para ser uma pessoa melhor, né, como humano, e a partir daí ser também um excelente planejador financeiro. Obrigado demais. Acho que essa manhã de sábado, para mim, já valeu o final de semana todo. Ai, Parabéns. que bom. Gratidão. Obrigada a você, Júlio, pelo carinho. Obrigada mesmo, de coração. Se não for agora, será noutra oportunidade. Mas lembra, o curso fica gravado, tá? Mas fica à vontade. Eu sei que é uma sobrecarga que você está fazendo na formação. E é isso aí, sabe, Júlio? É começar da gente. Tem que começar da gente. Senão não rola. Tem que começar da gente. O Parabéns, Wellington. gratidão. Viu? Oi? Parabéns e gratidão. Ah, eu que agradeço mesmo, de verdade. Estou feliz por poder contribuir, de verdade. O Wellington, você está tão caladinho e Pri, vocês dois, hein, meninos? Lu, peço perdão, até deixei um comentário aqui aqui nos comentários. Eu não abri a câmera, não me arrumei para isso hoje, Fica mas tranquila, eu estava amiga. totalmente presente na aula. Estou muito feliz de estar fazendo parte. Já era um desejo que estava batendo em mim forte de não de virar psicóloga, mas cada vez mais entendendo a necessidade da psicologia na forma, na condução e nesse reflexo da relação do ser humano com o dinheiro, que eu pensei, nossa senhora, eu gostaria de entender ainda mais, mesmo já fazendo 2 formações em finanças comportamentais, mas eu falei, não, acho que a psicologia pode trazer ali a cereja do bolo, e aí você lança esse curso, eu falei, eu até falei para você, né? Eu disse, nossa, Lu, era o que eu estava precisando. Então, isso vai me trazer um pouco mais de clareza. Minha intenção tem clientes que chegam assim, nossa, tá parecendo que eu tô conversando com a minha psicóloga. Eu falei, não, por favor, não é isso aqui. Mas no final das contas acaba que é isso, a relação do dinheiro ela é apenas uma consequência de tudo que a gente é, do que a gente pensa, da nossa bagagem, e trazer essa abordagem humana tua faz todo sentido para minha bagagem de aprendizado. Você trouxe com muita leveza o conteúdo, você não tem medo de mostrar suas vulnerabilidades, o que torna um ambiente sem julgamento. Isso é maravilhoso e é isso que a gente precisa como planejador financeiro, como planejadora, é de trazer o ser humano realmente para o centro, sem julgamento, porque a gente está ali realmente para agregar, né? Então, parabéns pela condição, foi um excelente investimento. Vou deixar até também uma propaganda lá no grupo, porque por mais planejadores aqui dentro também. Ai, faz isso, me ajuda. Você já me ajuda muito. Você é maravilhosa e eu tenho certeza que você já tem um atendimento terapêutico com seus clientes, porque eu sei que você investe nisso, sabe? E você já tem esse jeitinho, né? Acolhedor. E assim, eu espero muito contribuir mais um pouquinho. Você já tem uma bagagem muito grande, eu espero contribuir pelo menos mais um pouquinho aí para Ah, com a tua certeza. carreira. Adorei, inclusive adorei o modelo cognitivo.
aqui já estruturei, vou treinar comigo mesma. Treina. Vai ser difícil, né? A gente sempre vai. Eu vou catar um exemplo aqui, mas vai chegar nisso aí. Vai aparecer, você pode ter certeza. Maravilha, Pri. Tá tudo certo por aí, Wellington, você tá caladinho, acho que tá tudo certo, né? Alguém quer aproveitar para tirar alguma dúvida específica de algum cliente ou não? Ou finalizamos por aqui? Eu tenho duas perguntas, né? Esse livro do Psychology of Financial Planning, ele tem versão digital, você sabe ou não? Tem, eu comprei digital. Ah, tá. Porque quando eu comprei, nem tinha a versão impressa, se não me engano, acho que nem tinha na Você época, comprou mas por até onde? hoje, Pela Amazon, pelo foi? Kindle, Ah, tá. Tá, eu vou procurar aí tem melhor aqui, porque o caixa não de apareceu ainda ferramentas. para mim. Ó, eu imprimi, cadê? Eu, eu traduzi lá e imprimi, e ele tem a caixinha de ferramentas que, aliás, muitos dos exercícios que eu vou usar com vocês, eu vou usar dessa caixinha de ferramenta, tá? Inclusive, um deles que eu disponibilizei aí na plataforma para esta aula, para vocês darem esse pontapé inicial de autoavaliação, tá lá, pra vocês fazerem. Faça esse exercício, já começa aí entrando no ritmo de olhar para dentro, tá bom? Joia. E a outra pergunta é sobre quando vai ser a próxima aula, as datas, os horários, tem um cronograma? Toda quarta e todo sábado. Então, a próxima aula já é quarta. A Tá. partir de hoje, toda quarta às 7 da noite, todo sábado às 7h30. Quando você entrar na plataforma, aí você vai ver lá que vai ter o módulo e vai ter um linkzinho para você confirmar a sua presença na aula, meio que um cadastrozinho. E tem módulo que tem 3 aulas, são três dias. Aí tá lá, se você clicar na setinha, para você confirmar nas 3 setinhas. Não se preocupem se vocês acharem chato fazer isso, eu vou de todo jeito colocar o link aqui no grupo, tá? No final lá aparece o grupo para vocês entrarem, mas se alguém não entrou, não viu, me chama no WhatsApp que eu passo para vocês entrarem. Vai estar tudo lá. E vou disponibilizando aos poucos o material por lá, tá certo? Tá, joia. Uma dúvida, Obrigado. no caso, eu fiz lá na plataforma, eu entrei ainda ontem e me inscrevi para as aulas. Mas Uhum. eu não sei se talvez eu não deve ter passado batido esse. Você falou que tem uma setinha para baixo, porque eu percebi que não são todos os sábados que tem aula, é isso? Todos têm, Todos? todos Então, têm. até É o porque dia 31 na teremos aula verdade, todo até dia sábado. 2. A última aula de vocês é dia 2 de março e é com uma Ah, psicóloga especialista em TDAH. Ela vai trazer uma aula para vocês sobre TDAH e bipolar, que são 2 transtornos que batem muito no planejamento financeiro. Eu acredito que são 2 tipos, especialmente o bipolar, que vocês vão pegar, talvez vocês sejam, é normal, não tem problema. Cada um tem sua mazela. É, E aí é bem desafiador trabalhar com bipolar em todos os níveis. Níveis mais graves, eu acho que não vai estar nem com você, mas tem níveis muito leves que a pessoa nunca sonhou nem que tinha, né? Que é cíclico. Ele tem a fase de disforia e a fase de euforia. E na fase de euforia, meu filho, a fase de disforia eles vão passar economizando, planejando, na fase de euforia eles vão estragar tudo que fizeram com vocês. E vocês precisam saber acolher essas pessoas. Então, vai ser uma psicóloga especialista em TDAH e que vai trazer essa temática também para vocês com o bipolar, dia 2 de março. Então, de hoje até dia 2 de março, vocês terão aula toda quarta e todo sábado. Toda quarta e todo sábado. E depois vocês vão ter os encontros individual comigo para a gente conversar, porque eu fiquei de agendar justamente depois de vocês passarem os 3 primeiros módulos para vocês irem vendo se vocês vão querer trazer um caso de um cliente ou se vão trazer alguma coisa de vocês pessoal que vocês vão querer abordar, tá bom? Maravilha, podemos finalizar então por hoje? Podemos sim. Show de bola. Contem comigo. Beijão. Tchau, Valeu, tchau. Lu. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado, Boa Lu. semana. Tchau. Ficará na plataforma a aula. Tchau, tchau.